Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ainda estamos no capítulo 5, segundo o evangelista São Mateus. Meditávamos, estudávamos na terça-feira aquele evangelho do Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, onde o Senhor exaltava a santidade. Bem-aventurados os mansos, os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos. E ali Ele nos dava uma forma de viver, e ali Ele nos mostrava o caminho para vivermos e alcançarmos os céus. Ontem, na continuação direta do seu Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo mostrava que os cristãos têm uma identidade, que os cristãos de verdade devem ser referência, sendo sal, dando sabor ao mundo, sendo luz, iluminando aqueles que estão ainda nas trevas. E hoje, nosso Senhor, Ele vem confirmar tudo aquilo que Ele falou. Hoje Ele diz de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão bonita: olha, eu não vim abolir a lei nem os profetas. Ou seja, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, eu vim fazer com que isso seja elevado à plenitude, ou seja, que agora verdadeiramente se encontre um sentido, que agora de verdade aquela lei do Antigo Testamento, ela seja levada à perfeição. Querem um exemplo? Existia o sacrifício de animais no Antigo Testamento, e no Novo Testamento quem vai ser sacrificado é o próprio Senhor. Ele é o Cordeiro que vai ser sacrificado. Existia no Antigo Testamento 613 preceitos que o judeu deveria seguir, e o Senhor agora no Novo Testamento Ele vai simplificar e condensar tudo em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a si mesmo. E podemos e muito mais. No Antigo Testamento, o homem se relacionava com um Deus distante. No Novo Testamento, o homem se relaciona com Deus que é Pai, que é próximo. O Deus do Antigo Testamento é um Deus colérico, que colocava medo. O Deus do Novo Testamento é um Deus que perdoa os pecados e age com misericórdia. Então, nosso Senhor aqui, Ele está dizendo: eu não vim para abolir, ou seja, eu não vim para destruir o Antigo Testamento, mas vim para que o Antigo Testamento chegue ao pleno cumprimento. E qual é o pleno cumprimento do Antigo Testamento? É a própria encarnação do Verbo, é o próprio Senhor, é Ele que, vindo ao mundo, traz toda a perfeição, trazendo a si mesmo. E aqui nós temos a preciosidade. É por isso que muitas vezes, eu já disse a vocês, quem quer entender e estudar o Antigo Testamento deve entendê-lo e estudá-lo a partir de Jesus Cristo. É Jesus a chave para entender todo o Antigo Testamento. Por exemplo, um grande questionamento que se tem: padre, na lei se diz para guardar o sábado, mas a Igreja Católica guarda o domingo, porque agora o dia do Senhor é o dia que Ele ressuscitou, é o dia que Ele enviou sobre os apóstolos, sobre a Igreja nascente, o Espírito Santo.
Por que a gente não guarda mais o sábado? Porque o sábado agora foi elevado à plenitude. E qual é a plenitude? É o domingo, porque é o dia que o Senhor veio nos visitar. Vejam que bonito. Todo o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz de Jesus Cristo. É Ele que é o nosso norte, é Ele quem ilumina o ser igreja. E o Senhor continua: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Padre, vai existir um fim? Vai. Quando? Não sabemos. Padre, a palavra de Deus vai se cumprir? Vai. Quando? Já está se cumprindo. Desde que Ele nos mandou o Espírito Santo. Padre, como vai ser esse fim? Quando Ele voltar. É por isso que a gente reza todas as missas: vinde, Senhor Jesus. Padre, e quando vai começar a se cumprir a palavra de Deus? Quando você abrir o seu coração e começar a viver do jeito que Deus quer. Quando eu abrir o meu coração e deixar Deus reinar em mim. Quando nós somos obedientes a Deus e começarmos a chorar os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas mazelas, as nossas desobediências, as nossas arrogâncias, as nossas deselegâncias com Deus, e começarmos a deixar Deus reinar nos nossos corações, nas nossas vidas. E Ele continua: portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Aqui uma coisa nos chama a atenção, e é interessante e é salutar aos nossos olhos. Primeiro, que nosso Senhor diz assim: quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Consideremos que Ele não diz estará condenado. Consideremos que aqui Ele é misericordioso. Consideremos que o Senhor está dizendo que será considerado o menor quem desobedece, mas se esforça para cumprir, mesmo não conseguindo, o caminho é o purgatório. Dos pequenos que não foram santos, dos pequenos que não conseguiram a perfeição em vida, dos pequenos que, apesar de tanto desejarem o céu cada dia mais se distanciava deles. E não só não cumprir, mas ensinar o outro também a fazer o mesmo. E aqui é interessante porque muitas pessoas, elas querem errar e elas querem levar o outro ao erro também. Uma pessoa que peca, ela nunca quer pecar sozinha. Uma pessoa que cai, ela nunca quer cair sozinha, mas sempre quer arrastar o outro. E isso é tão bonito, porque a piedade popular, o ensinamento, sempre disse assim: quem anda com porco, farelo come. Ou seja, um errado tem a tendência de levar o outro à perdição. Um santo tem a tendência de levar o outro ao céu. Aquele que é um esforçado para alcançar a santidade, vai ensinar o outro também a ser um esforçado para alcançar a santidade. Então, aqui nós temos que entender que o Senhor diz que a lei deve ser cumprida, não de qualquer jeito, na totalidade. Para quê? Para que sejamos sal, para que sejamos luz. E que lei é essa, Padre? São as bem-aventuranças. A nossa identidade, para ser de verdade alguém de Deus, continue, não desista não. Muitas vezes você vai cair,
Eu também caio inúmeras vezes. Muitas vezes você vai ser capaz de cometer um pecado que antes você nunca imaginou. Eu também estou propenso a isso. Mas é preciso que nós tenhamos sempre os olhos fixos em nosso Senhor, e não desistamos da nossa salvação, e não desistamos de nós mesmos. E vejam que se existe alguém que não pode desistir de nós mesmos, somos nós. O outro até pode desistir, mas eu nunca posso desistir de mim, porque é isso que Deus quer, porque Deus nunca desiste, e você também não pode desistir de você, mas sempre tem que confiar, não nas tuas forças, mas na graça de Deus. É preciso de verdade se esforçar para viver na graça de Deus. É preciso de verdade se esforçar para alcançar o céu. É preciso não só se esforçar, mas é preciso também instruir o outro, buscar de verdade ser catequista. Eu acho tão bonito e tão precioso. E eu, Padre Washington, não meço esforços para ensinar quem quer aprender. Para mim é uma alegria ensinar aqueles que querem aprender o caminho do céu, querem entender as coisas de Deus, querem aprender as coisas que nos falam de Deus. E você também é chamado a catequizar, a instruir, a ensinar. E quão poucos catequistas nós temos hoje na igreja. Quando eu falo aqui catequista, eu não estou falando daquele que recebe o ofício de doutrinar crianças e adultos na igreja, não. Para a primeira Eucaristia, para a crisma, para o curso de batismo, para o curso de noivos, não é isso não. Quando eu estou falando aqui em ser catequista, eu estou querendo dizer ser arauto do Evangelho, ou seja, ser alguém que instrui dentro de casa os filhos, o marido, a esposa, na própria comunidade, que fala das coisas de Deus, que partilha o pouco do conhecimento que tem, que busca entender mais para levar o outro também ao entendimento. E, para terminar hoje a nossa prédica, é tão bonito porque o próprio Senhor, Ele escuta uma prece do homem. Esse homem que é chamado a ser bem-aventurado, esse homem que é chamado a dar sabor ao mundo, esse homem que é chamado a iluminar a vida dos outros, esse homem que vive de verdade os ensinamentos de Deus, ele vai assim rezar: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ou seja, na hora da minha dor, Senhor, eu vou correr aos teus pés. Na hora das minhas quedas, Senhor, eu vou correr aos teus pés. Na hora das minhas dores, das minhas angústias, das minhas dificuldades, eu vou correr, Senhor, até vós, porque Tu és o meu refúgio, Tu és a minha segurança, Tu és a minha fortaleza. E por que isso? Porque só vós sois meu Senhor. A nossa força vem de Deus, a nossa força é Deus. Não pense na arrogância ilusória do estar tudo bem aqui e agora, que você é alguma coisa. Eu não sou nada, você também não é. É preciso que nós entendamos que temos um Deus que nos ama. É preciso que nós tomemos consciência que nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos guia. Cristão que pensa assim não se suicida. Cristão que pensa assim não se amargura. Cristão que vive assim não desiste de si. Cristão que vive assim alcança o céu. Que nós possamos assim viver, para todos nós um dia chegarmos na glória da eternidade. Amém.